Olá pessoal, a gente está aqui no Rubel Museum e a gente vai visitar esse local maravilhoso aqui e contar um pouquinho sobre as artes que a gente tem aqui. Esse é um conteúdo especial para você que está no nosso download Arte Basel 2025. Vamos começar nossa visita para o Rubel. Não pode comida, não pode bolsa, não pode criança, não pode, né, muita coisa. Estamos começando aqui. What is this place? Rubel é a coleção particular da família Rubel, que se mudou aqui para a parte de Alapath, aqui em Miami, e se posicionou aqui com diversas obras de arte. O museu é dividido aqui dessa forma: West Central East Library, a parte do Spine, e o South Galleries. Nós estamos aqui, entrando aqui agora e vamos visitar isso tudo. No primeiro corredor, uma instalação de Yayoi Kusama chamado Narciso Garden, de 1966, que é a artista, e a Kusama ela fez uma apresentação oficial dessa instalação na 33 da 33ª Bienal de Veneza, junto com outros espelhos redondos. Uma curiosidade, essas esferas eram originalmente feitas de plástico e elas foram colocadas e instaladas no pavilhão italiano que refletiam toda a paisagem durante a exposição. A Yoiko-sama, ela mesma ficou dentre as bolas no meio da exibição e jogava bolas para as pessoas, oferecendo de vender as bolas por $2 cada. Essa ação foi muito criticada por ter um cunho comercial, mas depois ela foi muito aclamada por isso. E toda essa estrutura de bola foi chamada de Narciso's Garden Kusama. Quer dizer, é claro que tem o espelho para si, né, o espelho refletido, meio distorcido para si, mas olha o efeito interessante que esse corredor traz. Narcisos, porque a gente consegue se olhar aqui dentro. Oiê! A primeira sala que a gente vê aqui é do artista californiano chamado de Thomas House Ago. Eles são diversas artes, começando com colagens, e ele se inspira no artista Giacometti, Alberto Giacometti, que tem várias esculturas, e também no artista performático chamado de Chris Burden. Esses trabalhos aqui representam os trabalhos feitos durante 21 anos, os últimos 21 anos do artista. São 30 trabalhos que tem aqui, representando aí as últimas 2 décadas de trabalho. E self-portraits. Self-portraits é você se pintar, é a sua representação pessoal. Então aqui, pelo teor dessas obras de arte, você vai ver uma jornada do artista entre a escuridão e a luz dele próprio. Olha que interessante esse aqui, ele fez a estrutura partida, você não vê a parte de baixo, né? É como se ele tivesse cortado aqui no meio e como se aqui ele tivesse cortado aqui também, e ele tá meio homem. E a outra parte que a gente vê, né, é a estrutura do próprio chão, é como se ele estivesse fazendo parte da própria estrutura do chão. Aqui você vê de um jeito que não parece meio ombro, parece uma estrutura até de perna, né? Aqui um joelho, olha como é que fica com a cabeça baixa, né, voltado para si mesmo. E aqui, se você perceber aqui, nessa cabeça aqui, ela não parece uma cabeça humana, ela tem como se fosse um bico, tá vendo? Como se fosse uma estrutura de bico. A exposição se chama First Light, quer dizer, a primeira luz. Traz muito o esqueleto e figuras mais tensas, né? Realmente uma viagem para dentro dele.
Seguindo aqui para a terceira galeria, a primeira foi a Yoiko-sama, né? A gente já está aqui trabalhando nessa dimensionalidade, né? E perspectiva. Essa primeira peça aqui, que vai até o teto, ela é de bronze. Olha a estrutura gigantesca dela aqui, muito grande. Eu pareço bem pequenininha. A segunda se chama A Loucura Comendo o Seu Filho, o nosso filho, né? E essa aqui atrás se chama Dissociação do Nascimento do Demônio. Você vê aí realmente, né, o processamento dele interno psicológico depois de um trauma que ele sofreu. Essa escultura aqui, que é a loucura devorando a nossa criança, ela se baseia em Francisco Goya, na sua obra Saturno devorando o Sol. Olha o tamanho da pessoa lá e olha o tamanho da escultura. Olha o reflexo na parede, o que eu falo, né? Reflexo e o vazio, ela também faz parte da exposição. Vamos lá comigo. A quarta sala traz esse trabalho que aconteceu logo depois da morte do pai do artista House Ago, e depois ele sofreu um breakdown mental e parou de fazer arte em 2020. Então, no processo de um tratamento bem forte, né, que seguiu, né, muito abuso de quando ele era criança, ele desenvolveu essa obra de arte aqui que a gente chega perto, né? Tem uma faca, uma, duas, três, quatro, cinco facas coladas, né, nela, pincel, pote, uma luz mais escura. Você vê, tem aqui um shell, né, uma concha, uma pá. É como se quisesse escavar, entrar, né, dilacerar, né? E a figura maior, quando você sai, parece, né, um homem, né, aqui, que está solicitando isso. Quinta galeria aqui dentro. Essa obra não tem nome. Interessante como é que ela vai se trabalhando, né, na luz. E você vê que é uma obra completamente, né, usando uma tonalidade branca, né, diferente das que a gente viu anteriormente. Don and Mara Rubble, os donos, né, desse museu e a quem pertence essa coleção, eles visitaram o estúdio, ateliê do Thomas e gostaram muito dessas esculturas. O Thomas fala que quando ele chegou no seu ateliê, estava sem luz e ele não estava tão preparado para a visita dos colecionadores, mas que de manhã, com a luz do próprio sol de manhã nascendo, essas esculturas se próprio iluminaram e que ele conseguiu ver como elas são iluminadas e interessantes sozinhas. E com certeza foram adquiridas, né, por eles. Olha como é que é interessante o gestual mais animalesco, né, dessas obras de arte, que são feitas de gesso e estrutura, tinta, né, gesso e uma estrutura de metal aqui. Nunca figura terminada, sempre parece que ela é cortada, né? Tá metade dela na sua vertical. O homem nunca parece finalizado. Durante um tratamento dele, ele foi dado somente esses papéis e tinta e caneta para produzir, nada mais do que isso. Essas foram as obras que foram criadas. O papel parece enrugar um pouco, parece um papel manteiga colado aqui com tachinhas e ímãs. Parece que dentro dessa parede tem alguma coisa imantada. Agora é preto, marrom
e um pouquinho de cinza com o pincel. E aqui a gente termina, acredito, a exposição do Thomas Homage. Vamos lá para o outro lado agora. Cecily Brown, londrina, e mora em Nova York. Essas obras foram feitas em 1998 em tela e óleo e adquiridas em 1998 pelo casal Rubel. Tem uma translucidez, a utilização da cor é muito bonita. Parece que tem um brilho, né, colocado depois, um verniz bem aplicado. Daí eu acho que não dá para ver direito, mas aqui a gente consegue ver o brilho que tem a tela, a tinta da tela. Sempre quando eu mostro aqui, se vocês quiserem dar um print e pegar aqui o QR Code para utilizar e ouvir a gravação e pegar mais informações, isso é possível. Você vê que quando um colecionador gosta, né, de um artista ou de um conceito, ele coleciona vários desse artista. Ela tem uma influência de Goya, do seu quadro Sleep of a Beauty. Desculpa, The Sleep of a Reason. Que mostra uma mulher aqui com um bumbum um pouquinho mais elevado, né? Sua genitália e utilização da cor preta e descendo aqui com uma, entre aspas, explosão de cor aqui na parte de baixo. A tela é chamada Black Painting, onde ela começou no preto e depois foi reduzindo num tom quase que monocromático. Aqui parecemos que temos uma mãe feliz. Sylvia Snowden pinta de uma forma muito carregada, com tinta acrílica em Canva, né? Muita textura. Vou chegar aqui para vocês verem a textura da tela. Olha, vou fazer até assim vocês podem ver melhor e sentir a quantidade de tinta que tem aqui. E ela pinta a sua filha em todas essas telas. É uma homenagem à filha dela e ela fala aqui no encarte o que a filha dela já conquistou de faculdade, de estudos e muito mais. Parece uma mãe muito orgulhosa da sua filha. A Sylvia nasceu em 42 em Raleigh, North Carolina, e hoje mora em Nova York. E sua filha se chama Shell. Shell é um nome, mas também em inglês, se você traduzir, se chama Concha. Então a concha sempre tem um significado, eu não sei se é o nome real da menina, né? Mas é um significado de você sempre tem algo escondido dentro, a ser descoberto, a ser revelado, né? E aqui ela utiliza muito os tons iridescentes, suja até aqui a parte da madeira e da moldura, tons iridescentes, dourado, pratas e rosas coloridos. Aqui, vamos para o próximo vídeo. Então, essa aqui ficou a sala da Sylvia. O que eu vejo aqui são camadas e camadas de tinta, nesse tipo de textura aqui a gente pode entender que foi passado aqui o branco, depois esse prata iridescente e depois na texturização esse rosa, e a gente consegue ver que existem as camadas, né? Você consegue ver as layers sobre layers porque há uma transparência de tinta colocada uma em cima da outra, diferente em alguns outros locais, como essa aqui, que está muito mais condensada, né? Agora, em todas as telas você consegue ver
um movimento, né, meio que abstrato em sua forma, mas você consegue ver mãos, ver pernas, né, como se essa filha, essa que uma vez foi criança, ela é peralta, ela é ativa, né? Ela está em movimento, as pernas alongadas, os dedos, né? Aqui também, e aqui também é uma forma abstrata de se mostrar alguém, com muita alegria, cores muito saturadas. Vamos para a próxima sala. Museu Rubens, a gente está chegando aqui na sala de Jean-Michel Basquiat e o Keith Haring. Vamos ver o que tem aqui. Aqui, olha, muita coisa interessante. Tecido, metal, acrílico, ali tem escrito Filtered Cigarettes, Intaxable, 20 million yen é o nome dessa tela que ele rasga e tira, né, do seu chassi. Você já vê que a estrutura dela está recortada aqui e retirada do seu chassi, da madeirinha, né, direitinho, e está sendo colocada em estacas de metal. É como se você estivesse subvertendo o valor das obras de arte em si. Colocando o nome da obra de arte de 10 million yen, a moeda, né, oriental do Japão, mas trazendo um trabalho que você questiona o real valor disso aqui, né? Basquiat tem seu nome, seu valor no mercado, mas uma obra dessa, uma obra completamente desconstruída, né, a olho do público. Diferente dessa aqui que nós temos à frente e que era o designer daquele nosso casaquinho que a gente viu lá na lojinha, né? Que já traz uma composição mais formal. Tela de 81, chamada Burn on Money, quer dizer, um pássaro on money, né? No dinheiro. Esse é um tributo que o artista faz ao seu amigo e saxofonista de Kansas City, né, que ele tem seu sobrenome, né, chamado Yardbird, por isso ele cria esse pássaro aqui. Mas olha que curioso, aqui na tela ele coloca o nome de Greenwood, que na verdade é o nome do cemitério onde ele, Basquiat, vinha ser enterrado depois, e aqui para morrer, que em espanhol é tipo to die, né, para morrer, né, na nossa língua aí português. Mas será, e aí questiona aqui esse papelzinho, será que foi uma premonição já colocar que seria para morrer e estar em Greenwood? Wood é madeira, green é verde, e esse é um cemitério e que o amigo dele tinha sido enterrado, e essa era uma homenagem para esse seu amigo. Na mesma sala a gente vê aqui um Keith Haring, pintura do Mickey. E outra obra aqui do Keith Haring, olha que legal, Estátua da Liberdade, com todos os doodles dele. O Keith Haring é de 58 e morreu em 1990. Essa obra foi adquirida em 1982 pelo casal e ela é a Estátua da Liberdade, feita de acrílica e fiberglass. Como é que você vê nessa sala, né? Várias obras de artes icônicas e importantes, trazendo aqui um pouquinho do pop art com o Keith Haring e como é que elas são críticas do valor, do status, né? Como elas criticam aquilo em que esses artistas estão vivendo, né? Esse, eu acho que é o sentimento da arte. Pode ser que em algumas situações, esteticamente, né, você olhe e você fala, cara,
não seria minha, não seria para comprar, não seria para, né, adquirir, não seria para investir, como o casal Rubel fez aqui, não seria, questionar se isso é arte ou não é arte, mas a arte, ela não tem somente um valor comercial, ela tem um valor realmente de questionar coisas, e se ela já estiver fazendo isso na sua estrutura, com a sua estética, mesmo não sendo uma estética appealing para você ter, de repente, em casa, né? Você vai gostar, de repente, do nome, Basquiat, eu tenho um Basquiat, né? Mas você ter uma tela cortada, filtrada, remendada, colocado um cano, né? É a mensagem que fica, é a mensagem que impacta, não é o material, o físico. Eu acho que diversas obras contemporâneas, elas transcendem o físico e tratam o físico como algo até feio, até, né? Nossa, por que fez isso com essa tela? Mas para trazer questionamentos que vão estar à frente da estética da obra apresentada. Então, acho que essa sala traz essa questão. Vamos desconstruir para questionar. Essa é a próxima sala aqui que a gente tem no Museu Rubens, que apresenta obras de arte de um tamanho maior. Aqui, madeiras, parecendo, né, cadeiras, né, estrutura, fazendo como se fossem cadeiras. E aqui a gente já vê uma obra de arte super interessante do El Natsui, nascido em 1940 e nasceu em Gana e vive na Nigéria. E é chamado A Roupa de Outro Homem, um trabalho de 2006. Ele pega diversas, aquelas coisas que fecham, né? Como é que fala? Bottle caps, quer dizer, as coisas que fecham aquelas bebidas alcoólicas de metal, né? Vinho ou champanhe ou prosecco, para trazer as implicações de consumo, de troca, de negociação, de descarte de dejetos feitos a partir da colonização britânica, né, até 1957 em Gana. Vou trazer aqui perto agora as informações. Olha aqui, tem um fio de metal e aqui são o topo, né, daquelas garrafas, né, de vinho, de bebida que você tira. Então ele juntou e fez juntou vários iguais, tá vendo? E fez um movimento estilístico como se fosse a roupa de outra pessoa. Olha como é que parece um tecido, né? Os textos aqui são interessantes, eles sempre trazem uma citação de um artista em primeira pessoa sobre a obra de arte. Então, é o artista explicando da onde veio aquela interação. Aqui a gente tem Mark Bradford, de 61, nascido na Califórnia, Los Angeles e mora na Califórnia, Los Angeles. Então ele fala, né, whore in the church house. Whore quer dizer prostituta, né, na house, casa da igreja, de 2006. Mixed media, né, colagem em Canva. E ele foi adquirido em 2006. E tá ali o QR Code que você já pegou, né? Vamos ver aqui. O artista Hadith Johnson, de 1977, nascido em Chicago, Illinois, trabalha em Nova York hoje em dia, fez essa obra de arte chamada Cosmic Slop Comet. Quer dizer, ele foi feita de sabão e wax, cera, ambos pretos.
preto em cima de preto, trazendo somente a textura como observável aqui do desenho, né, do relevo, mas para falar sobre a influência aí nos povos pretos. As cadeiras chamam bastante atenção. Chegaram 2 pessoas aqui nessa sala e perguntaram se pode sentar na cadeira. Eu falei que não, porque é uma obra de arte. E aí chegaram 2 brasileiras, muito brasileiro aqui nesse museu. E elas sentaram diretamente aqui, tiraram fotos e foram embora. É o tipo de observação que a gente faz, né? Ou a gente olha o museu com critério, lendo todos os tags, vendo, ou a gente senta para dar um clique e ir embora. Quem é você nessa história? Yan Nishimura, de 82, no Japão, vive no Japão, e ele produziu essas 3 obras aqui, que são um autorretrato em que ele expressa a passagem do tempo e da memória, mostrando uma compilação mais quieta e reflexiva. Ele faz um mix entre as tintas mais aguadas, desenhos, e com uma referência de fotografia e anime nas suas obras de arte, e tem como se fosse uma névoa, né, nas pontas. Bem aguado, o pincel bem riscado, né, na tela, bem passado, parece passagens de idas e voltas e movimentos assim diferentes, tá vendo aqui, olha. Agora aqui a gente está entrando no Joanna Van Sun. Interessante o trabalho, fiquei mais animada com esse, não sei qual é o sentimento de vocês. Tem uns que me animam, outros que não. Quero que vocês observem a textura dessa obra de arte, né? O trabalho assim do desenho é feito a partir dessa textura da pincelada, a boca dela. Olha agora aqui na distância. É artista da residência artística, quer dizer, a pessoa fica aqui em loco no Rubel para pintar. Joanna Van Sun de Oldman, e trabalha em Nova York. Knight Foundation, vale a pena você ficar de olho se você é uma pessoa que quer fazer residência artística ou busca alguns programas nesse sentido. Você vê que aqui tem uns fios caídos, olha, um volume de tinta aqui bem maior, e essa textura aqui do fundo, né, com essa cor aqui, essa textura, muito me interessou. Tá muito bonito esse contraste do desenho a partir do relevo, né? E olha como é que fica, né? Eles chamam de uneven, né? Não fica retinho. Você vê a textura também pelas laterais. Desenho, tinta, fios, riscados, fundo da tela aparecendo. Presença de várias mulheres aqui, olha, você consegue ver o movimento, os corpos, aqui a questão inacabada do desenho, e aqui ela começa a ficar mais acabada, mais definida, né? Essa aqui não consegue definir mais, mas olha o rosto dessa frente a essa aqui, já está bem definido. Interessante a construção, né, da obra de arte nesse sentido oposto do que a gente costuma ler. Aqui desse lado a gente só tem parecendo um sketch,
o desenho. Olha que interessante a construção, e aqui com algumas marcações da própria artista, né, de ângulos, tamanhos, anotações, eixos, né? E aqui você consegue ver uma mulher, outra mulher deitada, a perna, né? A cabeça da outra mulher deitada tá aqui, ó, aqui, e você consegue ver esse desenho. E essa mulher aqui com a mão para o alto. Então, quer dizer, essa é a construção, da concepção. De repente, assim que ela consegue, né? Que ela concebe, né? As suas pinturas. Bem interessante. E a escolha de cores, né? Não sei se vocês observaram, é bem legal. Vou passar aqui devagar para a gente observar. Estamos aqui na sala do José Campos, também conhecido como Estúdio Lenca, né? O seu trabalho é reconhecido pela utilização das cores vibrantes. Ele mostra, né, os elementos indígenas da cultura lenca, da mesoamericana, indígenas mesoamericanos do hemisfério leste, da parte leste do El Salvador. E realmente o que a gente observa aqui, olha, esse aqui é tecido, esse aqui é corda, né? E esse aqui é um vaso realmente pintado. A gente vê a utilização do roxo, do verde e do azul, bastante, né? Olha esse azul bonito, que tá parecendo azul aí para vocês na tela, acredito, mas aqui tá um pouco mais arroxeado. E por quanto a gente vai rodando aqui, parece até que chegou ali atrás no azul ultramar e depois foi se modificando. Esse tipo de tinta, esse tipo de iluminação traz essa textura diferente. Que foi? Tocou aqui um alarme muito grande, mas a gente estava falando que a gente vê esse tipo de obra de arte aqui com uma cor muito legal e uma textura, né, muito interessante. Você vê que a paisagem muito legal, tudo o roxo e o azul. Aqui já emendando, a gente vai no Seung A Paik. Você vê uns nomes diferentes, né, dos artistas em si. Aqui.
the other patients that have been on for the work. Yeah, we still